tudo bem com você? Eu espero que sim. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Maraísa Gonçalves, sou esteticista, sou farmacêutica integrativa e também sou terapeuta. E uso todas essas minhas profissões para trazer sempre os melhores atendimentos para as minhas clientes. E hoje eu quero conversar com vocês sobre algo que quase ninguém fala sobre isso na área da estética. Quero nomear com clareza a relação entre a culpa e a sobrecarga que isso vai gerar no seu corpo ao longo do tempo. A gente aprendeu a lidar a culpa como se fosse assim algo normal, né? Como se fosse necessário para dar conta da vida, as responsabilidades, as relações. Mulher ainda, depois que vira mãe, essa palavra fica constante na nossa vida. Mas o que quase ninguém percebe é que a culpa não fica só aqui, ó, no pensamento, na nossa mente. Ela não é só uma sensação passageira, assim, sabe? Ela molda o nosso comportamento. E aí, ela começa a interferir nas nossas escolhas. E principalmente, ela começa a influenciar diretamente na forma como o seu corpo começa a funcionar. Porque quando você se sente culpada, você tende a ultrapassar os seus próprios limites. Você começa a aceitar mais do que você deveria. E aí, você começa a sustentar mais, começa a se colocar em segundo plano. E aí, quando você vai ver, você já tá lá por último. Você vai criando aquele ritmo interno excessivo, acelerado. E o excesso de responsabilidades gera um excesso de exigência e excesso de preocupação, que vai aos poucos sendo absorvido pelo seu corpo e aumentando todas as suas rugas, por exemplo. O corpo não interpreta isso como uma forma apenas emocional passageira, ele começa a refletir, ele começa a responder. E com o tempo isso pode aparecer como um cansaço constante, uma dificuldade de descansar de verdade, aquela sensação de peso, começa a ficar com o sono alterado. Esses sinais são muitas vezes tratados assim de forma isolada, como se fosse apenas uma coisa que acontece só no corpo físico. Mas quando a gente observa com mais atenção, começa a perceber que existe ali um padrão de funcionamento ali por trás, sabe? E aí vem essa dificuldade de parar, de mandar alguém fazer por você, de dizer que você, de dizer não, né? Que você não vai poder fazer. E aí você vai mantendo o seu corpo ali num estado de esforço. Vai indo, como se estivesse sempre tentando acompanhar uma demanda ali, que cada dia vai sendo maior, porque quanto mais você assume, mais carga vão te dando, né? Porque você dá conta e aí vão te dando mais e mais. E aí chega um momento que o corpo começa a responder de uma forma mais evidente. E aí começa a acontecer uma tentativa ali de adaptação, tá? Para te ajudar. Aí ele vai fazendo o quê? Ele vai endurecendo, ele vai retendo, ele vai desacelerando algumas funções. Porque começa a ocorrer umas falhas, né? Mas não porque ele tá te tratando mal, mas é porque ele tá tentando te ajudar a lidar com esse excesso. E nesse ponto aí é que as mulheres começam a buscar soluções estéticas, pontuais, tentando resolver algo que começou em outro lugar, no emocional. E aí, o que eu quero dizer para vocês é que não devemos abandonar o tratamento estético, mas a gente deve ampliar, devemos associar, devemos complementar, entender que esse corpo também reflete a forma como você se trata, a forma como você se cobra e o espaço que você dá para você mesma na sua agenda, ou para descansar, ou para recuar, ou para simplesmente assumir que não vai conseguir, tá? E aí isso vai diminuir a culpa, e aí isso vai começando a correr uma cura, né?
onde você começa a conseguir perceber e reconhecer os seus limites, começa a entender até onde você consegue chegar, né? E quando essa relação interna começa a mudar, o seu corpo vai te acompanhar e seus tratamentos estéticos vão ter resultados cada vez melhores. E começa a funcionar, né, com esse equilíbrio, vai acontecendo menos tensão, você vai ficando mais leve, mais fluida, porque no fundo o corpo não estava contra você, ele estava só tentando te alertar e mostrar como você estava precisando adaptar a sua rotina e não adaptar o corpo à sua rotina. Então, eu vou contar um caso que aconteceu especificamente comigo. Obviamente, hoje estou mais velha, porém, muitas pessoas falam pra mim assim, no meu dia a dia, que me conhecem há muitos anos: hoje você está muito mais bonita, você está muito mais leve, a gravidez do terceiro filho te fez muito bem, apesar do corpo não estar mais igual era antes, não estar tão durinho, não ter nada mais tão ali no lugar. Muitas pessoas falam isso, por quê? Porque ocorreu uma mudança interna dentro de mim, ocorreu uma mudança de padrões mentais, de coisas que eu precisei adaptar a minha mente para poder melhorar. Então, a sensação que as pessoas têm de me acharem mais bonita é porque eu estou mais leve, apesar de ter mais sobrecarregada, né, com mais obrigações, mais responsabilidades. Parece que em algum momento aí dos últimos anos eu consegui aprender a lidar melhor com isso. Isso está me deixando mais leve, mais agradável, mais fluida, menos ranzinza, menos mal-humorada, tá? Porque eu cheguei num ponto que agora eu já sei que eu não dou conta mais de fazer tudo, apesar das pessoas acharem que eu não dou conta de tudo. E ponto final, olha só. E vou fazendo uma coisa de cada vez aí. O vídeo anterior que eu fiz algo parecido sobre isso me fez raciocinar e me fez perceber que eu já fiz muitas mudanças na minha vida, já sim. E isso tudo está fluindo melhor. Inclusive, vir aqui falar com vocês é também uma forma de tratamento para mim, né? Onde eu tiro muitas das coisas que estão aqui na minha cabeça e eu consigo soltar, falar. E isso me faz bem, me trata, me deixa mais leve, mais tranquila, com os pensamentos menos acelerados, com menos ideias assim, né, caraminholas. Eu coloco tudo pra fora e isso vai se tornando algo mais concreto, com ideias que pode ser que um dia sejam mais bem-vindas, mais bem aceitas pela sociedade, como algo que a estética vem para somar o emocional com o físico, né? Porque muita gente ainda não acredita nisso, as pessoas ainda querem algo mais imediatista, algo mais rápido, querem que o profissional esteta resolva aquele problema pontual, sem pensar em algo mais profundo, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mande aí para suas amigas que estão culpadas, sobrecarregadas e que estão ficando envelhecidas antes do que deveriam, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo.